Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui, então, falar sobre a nossa terceira variável de processo, sobre a variável vazão. Então, a gente vai tratar aqui a importância da gente medir vazão, quais as unidades de vazão, definição de vazão, característica dos fluidos, tipos de escoamento, comportamento dinâmico da vazão e a primeira parte dos medidores primários ou deprimogêneos de vazão. Na aula que vem, a gente vai trabalhar os medidores lineares de vazão, os medidores especiais, medidores volumétricos, medidores em canais abertos, os transmissores, calibração de instrumentos e o relatório de calibração, assim como segurança na medição de vazão e mais dois tópicos de ética, sigilo e plágio. Então, vamos começar sobre a importância de medir vazão. Vazão é a terceira grandeza mais medida nos processos industriais. Então, é através da medição de vazão que a gente usa para medir, por exemplo, vazão de água em estações de tratamento e residência. A gente também consegue medir a vazão dos gases e combustíveis industriais, até medições mais complexas dessas variáveis. Então, aqui a gente tem, para que a gente usa vazão? Transferência de custódia. Vamos pegar, por exemplo, a gente conversar sobre transferência de custódia, sobre a água que a gente consome na nossa residência. O medidor de vazão, o que a gente chama lá do relógio de água, né, popularmente conhecido, ele é uma transferência de custódia. Então, a gente recebe aquela água que vem da concessionária e transfere para o proprietário, e lá a gente tem uma leitura de vazão, que a gente paga pela vazão que a gente consome, né? A vazão e o volume. Do mesmo jeito, a gente usa a vazão para controlar variáveis de processo. Por exemplo, quanto de combustível eu coloco numa caldeira, o quanto de combustível eu aplico no motor de um carro ou num motogerador. Também serve para a gente analisar a eficiência. Então, vamos supor que a gente tem uma máquina lá que está gerando algum tipo de líquido, né? Vamos supor uma fábrica de álcool 70 e a gente tem uma vazão contínua lá da produção. Então, a gente consegue fazer essa medida e verificar através da eficiência se essa vazão está de acordo ou não com o esperado. Consistência do produto também. Então, através da vazão, a gente consegue, em indústrias químicas, indústrias de produtos como álcool ou alimentício, a gente consegue verificar a qualidade desse produto também e controlar esse nível. E para trabalhar com segurança, né? Por exemplo, a gente pode utilizar a vazão para verificar uma linha lá que tenha numa unidade hidráulica em que tem que ter uma certa vazão de fluido hidráulico. Se tiver a mais, corre o risco de ter sobrepressão. Se tiver a menos, corre o risco de faltar pressão. Então, a gente pode usar essa vazão para saber se tem fluido indo para a linha ou não. Então, também serve como uma variável para a gente considerar aí no caso de segurança. Então, aqui a gente tem a imagem de um hidrômetro, medidor de vazão que a gente tem dentro da nossa casa. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai medir a vazão e vai converter essa vazão, de acordo com o tempo, em um volume. Então, no final ali, a gente tem metros cúbicos de água. Aqui a gente tem, numa consistência para verificar a qualidade, né, de um processo, onde a gente está produzindo álcool 70%. Nesse caso, a gente pega o álcool aqui e ele vai estar misturando a porcentagem de álcool e água. Então, é através da vazão que a gente tem o controle desse volume. Se essas variáveis estiverem descalibradas, esse volume final não vai estar de acordo com o especificado. Do mesmo modo, numa autoclave, né, num gerador de vapor, a gente tem um sistema de controle de vazão da injeção de combustível. Se esse combustível for gasoso ou líquido.
no caso de combustível sólido, aí a gente já vai trabalhar com uma vazão mássica que a gente fala, a gente vai medir a vazão em massa. Então aqui a gente consegue controlar a entrada de combustível melhorando a eficiência, sem desperdiçar combustível e sem deixar faltar combustível também para gerar esse vapor. Então, a vazão ela é representada pela letra Q. E a vazão, o que é a vazão? Né? É a quantidade de volume de determinado líquido ou gás em determinado tempo. Então, aqui, vou só parar a apresentação um pouco. Então, o que acontece? Eu consigo, por exemplo, ter dois tipos de vazão. Uma vazão representada pela letra Q, que vai servir para medir o volume no tempo para alguns tipos de materiais. Pode ser materiais gasosos, ou materiais líquidos. Já a variável que eu posso chamar de QM é a vazão mássica, que ela vai trabalhar com massa. Então, é a massa, no caso de uma caldeira, posso estar falando de cavaco de madeira, posso estar falando de algum material sólido que a gente usa para queimar, então a massa também no tempo. Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar com sólidos e não com líquidos e gases. Então, eu tenho uma diferença aqui de vazão para trabalhar com gás e líquido ou com sólidos. A minha tela está em modo cheio, Júnior. Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente tem dois tipos de vazão que a gente consegue medir. Uma vazão que trabalha com gás e líquido e uma que trabalha com sólidos. Ambos os casos são vazão, só que a gente trabalha, por exemplo, aqui a gente chama só de vazão e aqui a gente chama de vazão mássica, que vem de massa, né? Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Então, a letra Q representa a nossa vazão. Pode ser o Q normal ou o QM no caso de vazão mássica. A fórmula de vazão que a gente usa para chegar é vazão, que é a letra Q, é igual ao volume sobre o tempo, que foi o que a gente escreveu lá. Um outro modo da gente escrever é que a vazão é igual à área de líquido que passa, não o volume, vezes a velocidade desse líquido. Então, as unidades que a gente utiliza para medir vazão é metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora, litros por minuto, litros por hora, litros por segundo, centímetros cúbico. Seu João, se for que está bem apagado, para mais alguém está apagado ou está bom essa cor? Eu vou tentar melhorar um pouco ali, seu João. Então, pessoal, para explicar melhor como é que funciona a vazão,
Vamos supor que a gente tem um balde aqui de 20 litros. Se a gente encher 20 litros em 1 minuto, a vazão, que é o volume de água que sai da minha mangueira, ele sai 20 litros de água da mangueira a cada minuto. Então, um balde de 20 litros vai encher em 1 minuto. Um balde de 40 litros vai encher em 2 minutos. Já aqui nesse segundo caso, eu tenho que 20 litros encheu em 2 minutos. Então, eu tenho uma vazão menor, porque leva mais tempo para encher. Então, a vazão é de 10 litros por minuto. É uma vazão bem menor. Deixa eu só olhar a câmera aqui, qual a qualidade que tá, só para ver a transmissão. Está transmitindo em 720. Qualquer coisa, clica nos 3 pontinhos lá em mais opções e clica em configuração, aí vai em vídeo e dá uma olhada se a resolução de entrada de vocês está em 720 também, para vocês poderem receber em qualidade HD essa apresentação. Então, só para a gente continuar aqui agora. Então, a gente tem que a vazão é a quantidade de volume em determinado tempo. Lembrando lá no sistema internacional, a gente mede vazão através das unidades padrões, né? Então, qual que é a unidade padrão da medida de vazão? A unidade do sistema internacional é metro cúbico por segundo. Então, metro cúbico é a nossa medida de volume e segundo é a nossa medida de tempo padronizado. Então, aqui a gente tem uma figura onde a gente está trabalhando aqui aquela questão de comparar velocidade e área com a vazão. Então, aqui eu tenho uma vazão 1 e eu tenho uma área aqui, ó. Aqui uma área que esse líquido está escoando, né? Então, quando ele chega aqui nesse pedaço, a gente aumenta a área. Então, a gente diminuiu a área. Consequentemente, para mim ter o mesmo volume, eu preciso ter esse espaço aqui, ó, bem maior. Nesse caso, o que acontece? A vazão aqui, ela se mantém constante, mas o líquido vai passar com mais velocidade aqui nesse ponto, né? Então, só para a gente demonstrar aqui, colocar aqui no quadro de novo. Então, a gente tinha aqui, ó, que a vazão é igual ao volume no tempo. Então, o volume, aqui a gente mede em metro cúbico. O tempo em segundos. Do mesmo modo, a outra equação falava para a gente que a vazão era igual à área que estava sendo deslocada vezes a velocidade. Enquanto que o volume, ele tem 3 dimensões, né? Por exemplo, a gente pega aqui, ó, um balde. Ele tem a largura, né? Ele tem uma certa profundidade aqui. E ele tem uma altura aqui. Quando a gente fala de área, a área só tem 2 dimensões. Então, tem só uma largura aqui ou uma base e uma altura, né? Então, a área eu meço em metros quadrados, 2 dimensões, e a velocidade é quanto que eu desloco no tempo. Então, metros por segundo. Se eu multiplicar
metro quadrado por metro, eu volto em metro cúbico. Então, eu vejo que, conforme as equações, essas fórmulas são equivalentes. Trabalhando isso agora, para ficar visual, no termo de uma tubulação, o que a gente vai ter? Imagina aqui, ó, tem um tubo lá, igual estava lá no slide, e ele vai diminuir para cá. Aqui eu tenho uma vazão de água, ou qualquer outro fluido, que eu vou chamar de vazão 1. Aqui eu posso calcular a área com base no diâmetro desse tubo. Então, lembra que a equação lá, ó, deixa eu escrever ela aqui de outra cor, que a equação era Q é igual a área vezes a velocidade, que é igual ao volume no tempo. Então, imagina o seguinte, eu tenho Q1 aqui entrando, então aqui eu tenho uma área 1. Para mim ter o volume no tempo, a cada, vamos supor, 1 segundo, esse espaço aqui de líquido, né? Então, eu tenho uma área aqui em 2 dimensões. Quando eu pego essa porção aqui de líquido, essa porção aqui agora virou um volume, como se eu tivesse pego um pedaço aqui. Então, aqui eu posso falar que eu tenho um volume 1. Quando eu chego nessa parte menor, para mim ter o mesmo volume, essa área aqui, ó, se eu espremer isso aqui, você concorda? Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar um garrafão de água de 20 litros e vamos colocar 1 litro lá dentro. Aqui eu vou ter o meu garrafão e eu vou pôr um garrafão de 20 litros e eu vou ter aqui, ó, 2 litros de uma substância qualquer. Aqui, 2 litros. Então, eu tenho um espaço aqui, ó, muito pequeno. Já se eu pegar uma garrafa PET de 2 litros e colocar os mesmos 2 litros aqui dentro, eu vou ter aqui, ó, praticamente ela cheia. Então, aqui, nesse espaço largo, eu tenho só um pequeno espaço aqui, ó, que seria esse aqui. Quando eu venho nessa parte mais estreita, eu mudo aqui, ó, e tenho um outro espaço. Então, aqui, eu vou ter uma área aqui, né? Uma área aqui agora 2, e eu vou ter esse espaço aqui, ó, bem diferente aqui, ó, para mim ter um volume 2. E do mesmo modo, aqui vai sair uma vazão 2. O que acontece? Se essa vazão for igual a essa vazão, quando eu estreito esse tubo, esse volume que passa aqui, ó, isso aqui, que passava em 1 segundo, por exemplo, isso aqui levava, por exemplo, o tempo de 1 segundo. Se a vazão for a mesma, eu preciso que nesse segundo caso aqui, ó, também tenha um tempo de 1 segundo. Então, esse volume todo aqui, ó, vai ter que passar mais rápido. Então, o líquido vai ter uma velocidade 2 maior que a velocidade 1 quando Q2 for igual a Q1. Então, eu mantenho a vazão, mas eu preciso aumentar a velocidade. Se eu falar que a velocidade vai ser igual, então, se a velocidade for igual, só vai passar essa pequena quantidade.
Então, a vazão 2 vai ser menor que a vazão 1. Isso vai ser importante porque vai ser uma das características fundamentais para a gente estar realizando alguns tipos de medida. Por exemplo, medida de vazão, através de alguns medidores primários, usa dessa característica para estar realizando essas medidas. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas dúvidas. Então, Tara, se a gente aumentar a vazão, a pressão, né? Então, uma pressão, o que era a pressão? Era uma força sobre uma área. Então, deixa eu só abrir a câmera aqui de novo. Então, quando a gente fala de pressão, é uma força, né? Se eu tenho uma pressão aqui maior, então, quando eu falo em aumentar a pressão, se o outro lado não está tampado, eu estou falando em aumentar a vazão também. Não que elas sejam diretamente relacionadas, mas numa bomba, quando eu aumento a pressão, a minha vazão também aumenta até um certo limite, característica desse equipamento. Então, eu vou estar exercendo uma força aqui, ó, maior. Então, eu vou estar dando mais velocidade para esse fluido. Se ele tem mais velocidade, passa mais fluido no tempo. Se passa um volume maior no tempo, eu tenho uma vazão maior. Então, sim, se eu aumentar a pressão, eu consigo ganhar uma vazão, fazendo com que encha mais rápido algum reservatório ou alguma coisa do tipo que eu esteja querendo analisar. Mas, em contrapartida, dependendo do tipo da bomba, ou do tipo do meu sistema, quando eu aumento muito essa pressão para ganhar vazão, pode acontecer, por exemplo, de um bloqueio da minha linha, essa pressão subir demais. Então, a gente tem que sempre estar ponderando essas situações. Então, voltando aqui para o nosso slide, então essa figura aqui quer demonstrar exatamente isso. Que em V1 aqui, ó, quando eu chego em V2, para a mesma vazão, eu tenho uma quantidade de volume de líquido igual, que vai passar aqui por Q2, mas esse líquido aqui, ó, ele vai ter que escoar bem mais rápido do que esse pedaço aqui. Então, aqui eu tenho um pouco de espaço que eu preciso escoar, e aqui eu preciso ter mais velocidade. Então, para ter mais velocidade, eu preciso ter uma força maior empurrando esse líquido. No caso de líquidos, um jeito de aumentar essa força e essa velocidade é aplicando mais pressão. Então, características de fluidos. O que é fluido? Fluido é um líquido ou um gás. Então, líquido e gás assumem a forma do recipiente, ou seja, eles tendem a preencher todo o recipiente, né? Ele vai assumir aquela forma. Se eu colocar, por exemplo, 2 litros de refrigerante que está na garrafa PET numa jarra com outro formato, ele vai assumir outro formato. No caso do líquido, vai assumir até aonde ele encher, né? Até aquela altura. Já para os gases, ele vai assumir todo o recipiente, se for um recipiente lacrado. A gente também tem fluidos compressíveis e incompressíveis. Fluidos compressíveis podem ser comprimidos, então a gente pode aumentar a pressão dele. Vamos pegar, por exemplo, de fluido compressível, o ar comprimido. A gente consegue comprimir o ar e armazenar num reservatório e ele acumula essa energia dessa pressão que a gente aplicou para quando a gente precisar. Já fluidos incompressíveis, a gente pode pegar o óleo hidráulico. O óleo hidráulico, a gente não consegue comprimir ele, apertar ele. Ele tem já aquela estrutura e a gente não consegue. Tanto é que esse é um dos fatores que a gente consegue fazer com que
tem um sistema com muito mais força, porque ele não comprime, né? A gente não acumula energia nele através de pressão. Toda a pressão que a gente empurra de um lado, ela sai do outro. Já no caso do ar comprimido, a gente vai empurrando pressão, ele vai se comprimindo até o ponto que essa energia acumulada consegue executar algum tipo de trabalho, né? Eu não consigo ter baixas pressões trabalhando com ar comprimido para executar algum tipo de trabalho. Já no óleo, quando eu tenho um recipiente que eu faço uma pressão numa ponta de uma tubulação, lógico, é mais fácil dela ser sentida na outra ponta, porque esse óleo não é comprimível, né? Ele é incompressível. Tecnicamente, o que a gente pode falar é que fluidos compressíveis, eles mudam a sua densidade, né? Então, densidade é o quê? É a massa desse fluido pelo volume. Ou seja, se eu tiver muita massa num espaço muito pequeno, ele tem uma densidade muito alta. Se eu tiver pouca massa num espaço muito grande, eu tenho uma densidade baixa. Gases mais densos tendem a descer na atmosfera e gases mais leves tendem a subir, assim como fluidos. Por exemplo, a gente tem a água e o óleo. Eles não se misturam. E por que o óleo fica em cima da água e não o contrário? Pense, quem sabe me responder isso? Pode responder no comentário ou abrir o áudio para estar falando. Conta da diferença de densidade entre os dois? Exatamente. Porque o óleo é menos denso, ele é mais leve, né, vamos dizer assim, mas ele é menos denso que a água. Então, o óleo sobe e a água desce. Do mesmo modo que o álcool é menos denso do que a água também, mas os dois se misturam muito bem. Então, a gente não consegue ver porque eles conseguem fazer essa mistura. Então, tanto fluido como líquido, os líquidos, né, eles podem servir também muitas vezes como lubrificantes, né, não como atuadores. Então, é uma outra característica dos fluidos que podem servir como lubrificantes. E como que esses fluidos se comportam quando eles estão escoando, né? Quando eles estão escoando dentro de uma tubulação, dentro de um canal. Então, esses regimes de escoamento, a gente vai ter dois tipos de regime de escoamento. Um escoamento que a gente fala que ele é laminar e um que ele é turbulento. Então, aqui a gente tem um modelo. Imagina que esse tubo aqui, ele é um tubo onde está passando água aqui da esquerda para a direita. Então, e aqui a gente tem um furinho bem pequeno aqui, ou uma agulha injetando um líquido com corante de uma cor diferente. Então, essa água no escoamento laminar, ela não se mistura, ela é linear. Então, a água que está aqui em cima, ou o fluido, ele vai escorrer ou escoar aqui por cima até o final, o que está aqui no meio também. Eles não vão se misturar. Eles vão fazer um caminho paralelo, bem linear, calmo entre eles. Já aqui no segundo caso é uma transição, ele não é nem turbulento nem laminar. Então você pode ver que aqui, ó, o nosso corante ele vai linear um pedaço e aqui ele começa a se misturar, mudar a trajetória. Aqui embaixo a gente tem um comportamento turbulento. Então a água continua fluindo da esquerda para a direita, mas pode observar que conforme entra o nosso corante aqui, essa água ela vai misturando aqui, ela não segue um padrão linear. Aqui no canto direito, a gente tem uma amplificação desse fluxo laminar, né, desse escoamento laminar. Então, pode ver que a gente tem um fluido aqui escoando e as setas aqui todas paralelas, né? Essas partes não se misturam. Então, vou desenhar ali no quadro, tentar explicar de um modo um pouco melhor aqui essa questão do escoamento.
Então, imagina que a gente tem uma tubulação, e essa tubulação ela está aqui nesse sentido. Aqui a gente tem uma bomba, uma máquina aqui, injetando fluido aqui nesse equipamento. Num escoamento laminar, a gente vai ter o fluido vai sair por aqui e ele vai seguir sempre o mesmo caminho. O fluido que está mais perto da tubulação vai ficar mais perto da tubulação. O que está intermediário vai ficar sempre intermediário. E o fluido que está no meio, ele sempre vai escoar pelo meio. Qual que é a vantagem desse escoamento laminar aqui, né? O escoamento laminar. É que o fluido não tem agitação, não exerce tanta força ou tanta pressão contra as paredes. É um escoamento mais tranquilo, mais fácil da gente trabalhar. Vamos supor que aqui no meio a gente tenha alguma válvula ou alguma coisa que cause uma turbulência. Então, a partir de um certo momento, a gente tem uma turbulência nessa nossa tubulação. Então, aqui, onde estava a laminar, vai começar a bagunçar. Aqui embaixo também, não vai ser mais linear. O que estava aqui na ponta também pode ser que ele venha para cá, desça, suba. Aqui também. E o azul aqui, que estava no meio, ele pode vir, subir, e pode ter uma parte que desce, uma parte que continua reta. Então, a gente tem a questão que a gente bagunça o nosso líquido dentro da tubulação. E qual que é a importância disso, né? Aqui a gente tem mais um modelo, né, da diferença dos escoamentos. E a importância disso é que em movimentação turbulenta, a gente pode ter algumas forças de arrasto, algumas forças não esperadas. Movimentações turbulentas é quando a gente encosta, por exemplo, num cano, numa mangueira, e você vê que eles estão tremendo, estão vibrando. Isso pode ocasionar folga nas conexões, pode ter um esforço mecânico desnecessário. Então, é importante analisar esse tipo de comportamento, porque pode trazer algumas dificuldades na montagem e na manutenção do nosso sistema hidráulico, né? Como igual eu citei, né? Pode afrouxar as conexões, pode desgastar prematuramente algumas peças, pode gerar forças desnecessárias, vibrações, pode, dependendo do sistema, pode rachar algum tipo de solda, algum tipo de conexão. Então, é algo que a gente precisa sempre estar tomando cuidado. Para o caso do técnico em mecânica ou um engenheiro mecânico, quando vai projetar uma tubulação, precisa analisar, ele tem que analisar se esse processo vai ser turbulento ou laminar para ele poder dimensionar as estruturas, né? Parede, qual o esforço que vai ter que suportar, quanto de aperto eu vou ter que ter em cada conexão. Já no caso, como os técnicos de automação, precisa tomar o cuidado de, quando instalar um sensor, automatizar alguma planta hidráulica, alguma planta desse tipo, não modificar o tipo de escoamento, né? Às vezes a gente tem um escoamento que era laminar, eu instalo um sensor
coloca algum aparelho no meio da linha e vira um escoamento turbulento, o que pode vir a cometer aqueles vários defeitos que a gente comentou. Então, esse é o interesse do técnico em automação, saber desse tipo de escoamento, para prevenir que qualquer outro equipamento que a gente venha instalar na linha modifique o comportamento desse escoamento. Então, vai mudar a vazão, né? Então, como que a gente sabe se o escoamento é laminar, turbulento ou de transição, sem precisar olhar, né? Porque normalmente mangueiras e tubulações não são transparentes, né? Você não vai conseguir colocar um corante lá e ver se ele está misturando ou se ele está laminar. Você precisa ter algum método de análise. Então, existe uma equação que é chamada de número de Reynolds, que serve exatamente para a gente saber como que é o escoamento. Osborne Reynolds, né, ele foi um físico e engenheiro mecânico britânico, e em 1883 ele definiu o coeficiente que descreve o perfil de velocidade do fluido na tubulação. Então, o que essa equação leva em conta? A densidade do fluido. Então, a densidade é quanto de massa esse fluido tem por volume. A gente pode comparar, por exemplo, o mercúrio, né, que ele é um metal líquido à temperatura ambiente, e ele é muito denso. Então, essa densidade dá bastante peso para ele no mesmo volume que, por exemplo, em 1 litro de mercúrio eu tenho muito mais peso do que em 1 litro de água. A velocidade com que esse fluido escorre, né, pela tubulação, escoa pela tubulação. Então, quanto mais rápido, mais fácil dele ser turbulento, e quanto mais denso, também é mais fácil desse fluido ser turbulento. E a gente leva em conta também o diâmetro dessa tubulação. Uma tubulação maior, mais larga, com um diâmetro maior, ela tende a deixar o escoamento mais turbulento também, porque se acaba tendo mais espaço ali, acaba tendo mais fluido escoando paralelamente, então é mais fácil de causar uma turbulência ali, deles se misturarem. E, inversamente a tudo isso, né, a viscosidade. Então, o que é a viscosidade de um fluido? A viscosidade, ela trabalha o quanto que esse fluido tem de diferença entre o escoamento aqui perto da tubulação e o escoamento no meio do fluido. Quanto mais viscoso, mais esse fluido vai tender vamos dizer assim, grudar, né, a agarrar na parede, e mais vai ter diferença entre esse escoamento. Então, e quanto mais viscoso, mais difícil desse fluido se misturar, mais difícil dele criar essa turbulência. Então, se a viscosidade aumenta, a turbulência diminui. Então, óleos mais viscosos, óleos que comumente, né, popularmente, todo mundo fala que é aquele óleo mais grosso, então ele dá uma dificuldade maior para que se tenha um movimento turbulento, porque é mais difícil de você misturar ele. Já a água ou alguma coisa menos viscosa é fácil de misturar. Então, existem alguns métodos da gente analisar a viscosidade, né? Tem método de Seibert, alguns outros métodos que pode ficar para vocês dar uma pesquisada, como é que a gente analisa a viscosidade de um fluido, mas vou demonstrar ali para vocês na prática como que essa viscosidade se comporta quando a gente está trabalhando num fluido, né? Então, só colocar no quadro aqui. Apagar os nossos escoamentos. Vou só parar a transmissão aqui um pouco.
Então, como que a gente analisa a viscosidade, né? Um jeito bem tranquilo da gente saber, da gente entender a viscosidade, imagina que eu tenho um cano aqui e aqui eu tenho um reservatório. Só desenhar melhor aqui. Então eu tenho um reservatório aqui, ó. E aqui eu tenho um cano. Eu tenho um fluido nesse reservatório e esse fluido vai escoar aqui por esse cano. Então, se esse fluido for muito viscoso, ele vai formar uma gota bem larga. Se ele for pouco viscoso, ele vai formar uma gota menor antes dela se soltar. Isso quando a gente analisa na tubulação, né? Numa tubulação industrial, o que vai acontecer? Eu vou ter esse fluido com uma vazão da esquerda para a direita e um fluido menos viscoso, bem pouco viscoso, vai ter as velocidades aqui, ó. Vamos falar aqui, ó, velocidade na borda. Vou colocar um B aqui. E a velocidade no centro. Então, a velocidade da borda vai ser próxima, aproximadamente, à velocidade do centro. Quando eu tenho um fluido que ele é muito viscoso, então a borda vai ficar praticamente parada e o meio ou o centro vai estar com escoamento bem mais rápido. Então, se todos eles se movem na mesma velocidade, é mais fácil de acontecer deles se misturarem. Quando o meio se move muito mais rápido, é difícil da borda se misturar com o meio. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso falar que a minha velocidade da borda ela é muito menor que a minha velocidade do centro. Então, isso mostra para mim que, por esse motivo, que a viscosidade alta dificulta eu ter um movimento turbulento. Só que, quanto mais viscoso o líquido, mais força eu preciso aplicar para que ele consiga atingir a velocidade que eu necessito. Então, retornando aqui no nosso slide, o que a gente vai ter? Que escoamento laminar vai ser quando o número de Reynolds for menor ou igual a 2000. Já escoamento de transição é entre os valores de 2000 e 2400. E escoamento turbulento é quando esse número for maior que 2.400. A gente viu os benefícios, né, de ter um escoamento laminar, que é mais fácil de controlar, traz menos prejuízo, mas na maioria das indústrias, o que a gente tem é sempre um escoamento turbulento e não laminar, principalmente por questões de válvula, curvas na tubulação, tudo isso gera turbulência e queda de pressão, diferenças ali na vazão. Perda de vazão, quando tem muita curva na tubulação. Então, mesmo tendo as vantagens de trabalhar com escoamento laminar, é muito difícil da gente conseguir esse processo, porque dentro da indústria lá é mais fácil projetar já esperando o escoamento turbulento do que ter que investir muito tempo e às vezes até muito dinheiro para deixar esse escoamento laminar e às vezes os benefícios não compensam os gastos, os investimentos. Então, o que a gente tem na maioria das indústrias, tanto de processo quanto de manufatura, é um escoamento turbulento. Quando a gente trabalha com fluidos
gasosos, né? Ar comprimido, vapor, aí sim é muito mais difícil ainda a gente ter um escoamento laminar. Normalmente esse tipo de escoamento é sempre turbulento, porque o gás também, por característica, se move muito mais rápido do que o líquido. E além disso, a viscosidade do gás ela é bem menor do que a do líquido. Então, trabalhando mais um pouco das consequências que a gente tem, um escoamento laminar é mais fácil de trabalhar, causa menos esforço na minha tubulação, tem um desgaste menor dos meus materiais. Já um escoamento turbulento corre o risco de afrouxar as minhas conexões, criar rachaduras, vibração, pode causar um desgaste maior no meus motores, nas minhas válvulas, nas minhas peças, mas dentro da indústria é o que mais acontece. É muito mais fácil a gente ter um escoamento turbulento do que laminar. Então, a vazão sempre vai ser turbulenta, na grande maioria das vezes. Então, continuando aqui, vamos falar agora um pouco sobre os medidores de vazão, né? Os medidores primários ou deprimogêneos são medidores que são instalados nas tubulações para gerar uma pressão diferencial. Então, eles não trabalham medindo vazão diretamente, eles vão medir a diferença entre uma montante e uma jusante da tubulação. Então, imagina lá, num medidor deprimogênico, que eu vou ter lá uma relação entre a vazão, que ela vai ser igual a uma constante aqui, vezes a raiz da minha diferença de pressão. Então, eu tenho alguns tipos de medidores deprimogêneos, que a gente vai estar trabalhando melhor na próxima aula, mas vamos só explicar um pouco sobre como é feita essa medida aí dessa vazão. Então, os medidores primários vão realizar a medida dessa minha vazão através da diferença de pressão entre dois pontos. Como que eu mudo a pressão de uma linha? Eu posso pegar um cano e estrangular ele, ou seja, tem uma parte que ele diminui. Então, aqui eu tenho um estrangulamento. E o que isso me causa? Pode ser um estrangulamento também por uma placa, né? Com um furo aqui no meio. Então, isso vai causar que eu vou ter o meu líquido vindo aqui, ele vai se espremer aqui nesse ponto e depois ele vai passar. Então, quando eu estrangulo, é a mesma coisa que eu faço quando eu aperto a mangueira do jardim à ponta ou coloco o dedo na frente. Aqui nessa parte de trás, aqui, ó, eu coloco um medidor de pressão e coloco um medidor de pressão bem aqui na frente. Então, eu abro esse ponto aqui, abro aqui, e aqui o meu fluido ele vai exercer uma pressão aqui, ó, e uma outra pressão aqui. Esse lado, onde entra o meu fluido, eu vou falar que eu tenho uma pressão alta aqui, ó, ou uma pressão que eu chamei ali de unidade, pressão H, PA ou pH. E aqui do lado, eu tenho uma pressão baixa ou uma pressão L. Lembrando lá de instrumentação, né, da norma ISO, o H de high, alta, e o L de low, baixa. Então, quanto mais rápido, ou seja, quanto maior a minha vazão, maior a minha diferença de pressão. Então, quanto maior a minha vazão, quanto maior eu tenho a minha vazão aqui, ó, maior é o meu ΔP. Sempre que vocês verem o delta, que é esse triângulo,
ele significa variação ou diferença, que é o pH menos o PL lá da nossa equação. Então, maior vai ser o meu ΔP. Então, ele é diretamente relacionado com a minha vazão. Então, é esse princípio que os medidores primários utilizam para estar realizando a medida da vazão. Então, o que acontece? Quanto mais rápido eu jogo aqui, mais essa parte vai aumentar a minha pressão, e aqui eu mantenho ela constante ou aumenta muito pouco. Então, se a gente vê lá qual que era a fórmula, eu tenho... Aqui ela vai ser praticamente a nossa pressão estática. Lembra quando a gente trabalhou lá? Que a gente tinha uma pressão estática, que era quando estava parado, e a gente tinha uma pressão dinâmica. Então, a nossa pressão estática, ela vai ser a nossa pressão baixa. E a nossa pressão dinâmica é aqui onde está em movimento. Vai ser a nossa pressão alta. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? O meu ΔP, ele é igual à minha pressão alta menos a minha pressão baixa. Vou colocar aqui. Ó. E o que eu posso falar ainda? Que o meu ΔP é igual à minha vazão ao quadrado vezes uma constante K. O que é essa constante? Essa constante vai mudar de acordo com o quanto eu estrangulo aqui, qual tipo de material que eu estou utilizando, um tubo de Pitot, uma placa de orifício. Então, o tamanho desse orifício aqui também influencia nessa constante K, a posição dele. Então, como que eu sei a minha vazão? A minha vazão, ela é igual à minha constante K. Posso falar que o K passa dividindo, né? Vezes a raiz do meu ΔP. Como K é uma constante, eu não preciso me preocupar de falar que ela, por exemplo, ela é 1 sobre K. Como ela é uma constante, eu posso falar que isso aqui é K. Então, para a nossa equação aqui, eu vou chamar de K. Então, eu tenho que o Q é igual a K vezes a raiz de ΔP, que é o que a nossa equação lá do slide demonstrava. Então, aquela relação, quando a gente estudou pressão dinâmica e pressão estática, era para quando a gente for estudar as outras variáveis de processo, no caso a vazão agora, e também o nível, né, que a gente chegou a trabalhar com a pressão estática, para a gente conseguir definir qual que é os valores dessas pressões. Então, é a relação que eu vou ter entre vazão e pressão, e a pressão estática e a pressão dinâmica, que é essa parte que a gente viu bem aqui. Então, eu consigo medir a minha vazão analisando as pressões antes e depois de um ponto em que eu gero uma dificuldade ali para passar esse fluido. Então, a gente vai ter aqui, ó, alguns tipos de medidores de primogênios. Eu vou ter placas de orifício, bocal de vazão, tubo de Pitot, tubo de Venturi e cunhas segmentais. Amanhã a gente vai fazer mais uma webconferência, né? A gente vai tratar sobre a segunda parte do processo e sobre cada um desses tipos de material a gente vai estar tratando para amanhã. Como uma dica aí para vocês para amanhã, dei uma pesquisada agora, nesse tempo que vai ficar aí das 8 até as 10, sobre cada um desses equipamentos. Placa de orifício, bocal de vazão, tubo de Pitot, tubo de Venturi, para amanhã eu estar explicando melhor como cada um funciona, como se aplica a pressão, a diferença de pressão com cada um desses instrumentos primários. Amanhã a gente se vê de novo aí para a gente dar continuidade na matéria de hoje.